Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou aluna de mestrado do curso de pós-graduação aqui pela Unesp de Botucatu e também faço parte do grupo Nectar, que é o grupo onde eu realizo o mestrado, que trabalho com a parte de apicultura. Como colaboradoras desse trabalho, tem a Aline Astolfi e a Laís Feliciano, que me ajudaram nesse trabalho, né? E o nosso orientador é o Ricardo de Oliveira Orsi. O título desse trabalho é O Mundo das Abelhas, uma experiência lúdica de educação inclusiva para idosos. A educação, ela deve abranger todos os públicos, não só crianças e adolescentes, que são um grupo mais nichado por ficar mais na parte da escola, né? Os adultos e idosos acabam sendo grupos mais marginalizados, os idosos principalmente. Então, nós escolhemos esse grupo dos idosos para fazer essa prática de educação inclusiva com eles. Porque os idosos, eles podem apresentar algumas limitações motoras e cognitivas, mas isso não é um limitante. Então, eles conseguem sim aprender independentemente desses fatores. E as abelhas foi utilizada como objeto de inclusão porque nós trabalhamos com isso na área aqui da apicultura, que é o que eu faço mestrado, e acreditamos que seja algo que eles sempre tiveram acesso. Então, seja de forma direta, vendo ali na natureza, de forma direta, vendo na televisão, alguma reportagem, sempre foi do convívio das pessoas às abelhas. Então, acreditamos que isso poderia deixar a gente mais próximo dos idosos ali para a gente conseguir fazer essas atividades. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver uma atividade educativa inclusiva para os idosos em ambiente não formal. Então, seria fugir dessa parte de sala de aula com lousa e carteira e buscando, então, uma parte mais, um ambiente mais não formal, que seria com recursos de multimídia, com som, então, fugindo bem dessa parte de ensino tradicional. A atividade ela ocorreu no Centro de Convivência do Idoso, chamado Aconchego, aqui em Botucatu. Alguns dias antes da gente aplicar a atividade em si, eu fui conhecer o local, conversei com os idosos, conversei com as cuidadoras, conversei com a gestão ali, então, e selecionamos 17 idosos. Não são só 17 idosos que ficam ali no centro de convivência, são os 17 que nós conseguimos selecionar que tinham a parte cognitiva melhor para a gente conseguir trabalhar, os outros eles tinham a parte cognitiva bem mais complicada para a gente conseguir trabalhar. Então, foram esses 17 que foram selecionados. A faixa etária é de 65 a 91 anos e nível educacional bem heterogêneo. 4 com escolaridade completa, 11 estudaram apenas os anos iniciais, capazes de ler, escrever e fazer contas básicas, e 2 com a mesma formação, mas eles não eram alfabetizados. Então, tá aqui algumas imagens do local, do centro de aconchego. Claro que aqui tá fechado, as portas normalmente fica tudo aberto, tem mesas ali. Eles fazem bastante atividades ali com os idosos, então eles entram de manhã e saem à tarde, e tem bastante atividades recreativas ali para eles. Tem bingo, tem jogos de carta, tem dança, tem muitas coisas ali muito legais para eles fazerem. E esses aqui são os idosos que participaram da atividade. A atividade teve 3 momentos. Primeiro, uma conversa bem demorada para síntese de conhecimentos prévios. Segundo, apresentação com projetor de slides com foco em ensinar com imagens e esquemas, com linguagem adaptada ao público. Terceiro, foram realizadas as atividades lúdicas, o jogo da memória, adaptados para essa temática, para relacionar as imagens e os conceitos apresentados. Uma produção coletiva de desenhos para os idosos representarem o que eles aprenderam. Então, na parte teórica que a gente fez, depois da síntese que eles sabiam, eu vou mostrar mais para frente, mas ilustrando mais o que a gente passou na parte teórica, o foco foi morfologia, comportamento social, ecologia das abelhas e sua relevância para a segurança alimentar, visto seu papel como polinizadores essenciais na produção de alimentos. E, claro, a linguagem científica foi totalmente adaptada para eles. Então, em vez de morfologia, aqui são alguns slides, né? Não coloquei todos, porque não coube, mas aqui estão algumas ilustrações dos slides que foram dados ali para eles, que projetamos. Então, em vez de morfologia, foi escrito partes do corpo,
Como esses animais são muito pequenos, né, e difíceis de se observar as partes do corpo, foi muito interessante que eles ficaram deslumbrados, adoraram ver esses animais de forma tão perto e de forma tão nítida. Então, eles conseguiram observar todas as partes do corpo, como funcionava a cadeira cooperativa das abelhas ali dentro da colmeia, a diferença da rainha, do zangão e das operárias, quais são os produtos da colmeia que eles têm acesso, como que acontece a polinização, claro, de uma forma bem mais lúdica e uma forma bem mais simplificada para explicar para eles. Então, como acontecia o processo de polinização e por que que ela era tão importante na parte da alimentação, da segurança alimentar. Porque o que acontece? As abelhas, elas fazem um papel fundamental na polinização de determinados alimentos que estão no dia a dia, que se elas não realizassem a polinização, esses alimentos ou eles iriam diminuir muito sua produção, ou mesmo iriam parar de existir. Então, a gente salientou bem essa parte da importância da polinização na segurança alimentar. Então, agora eu vou explicar um pouco os momentos das atividades. O primeiro momento foi uma conversa demorada para a síntese dos conhecimentos prévios. Por que que a gente escolheu fazer essa conversa demorada com eles em vez de passar um formulário? Um formulário padrão que todo mundo faz para fazer uma síntese com registro. Por quê? 2 dos idosos, eles não conseguiam escrever nem ler. Então, a gente queria assegurar um ambiente seguro e um ambiente gostoso ali para eles estarem participando, porque provavelmente, se precisasse escrever, esses 2 idosos não iriam querer participar. Então, a gente quis fazer um ambiente seguro, que eles pudessem expressar o que eles sabiam, sem medo, né? Então, a gente ouviu muito de mitos urbanos, escutou muito das vivências deles, muitos conceitos errados que a gente ia trabalhar depois para corrigir. Então, a gente só foi ouvindo, fazendo a síntese de tudo que eles já sabiam e conheciam sobre as abelhas, seus produtos, a polinização, vocês sabiam, né? Todo esse contexto das abelhas. No segundo momento, nós levamos esses idosos na sala de multimídia, onde projetamos, né, os slides que eu mostrei anteriormente, e nós conseguimos passar todo o nosso conteúdo científico, não todo, né, mas uma boa parte do conteúdo científico sobre as abelhas, as partes mais importantes, para eles ali com recurso multimídia. Então, eles acharam muito interessante, e ao longo dessa aula mais expositiva, para não ficar uma coisa muito eu falando e eles escutando só, eu gosto muito de fazer essa parte de troca. Então, enquanto eu estava explicando a parte ali do conteúdo, sempre fazendo muita pergunta, sempre chamando uma atenção ali, fazendo algum questionamento, e eles foram muito participativos nesse momento. E no final, coloquei algumas perguntas para fixação. Então, para a gente testar eles aqui, eu projetava essa perguntinha e depois eles respondiam e eu projetava a resposta. Essa foi uma parte muito legal, muito interessante, que eles são muito competitivos. E eles gostaram bastante desse momento. Eles todos participaram, todos queriam responder, todos queriam acertar. Então, acho que eu deveria ter colocado até mais perguntas, porque eles participaram muito e eles gostaram bastante dessa parte final. No terceiro momento, foram realizadas as atividades lúdicas. Então, primeiro, nós fizemos o jogo da memória adaptado para essa temática. Então, aqui tinha os conceitos e aqui teriam as estruturas, né, para eles correlacionarem. Então, por exemplo, defesa, aqui tinha o ferrão, comida, flores, casa, colmeia. Então, mesmo os que não sabiam ler e escrever, nesse momento, nós fizemos o jogo da memória vários, né? Foram divididos 4 grupos nesse momento, para todos conseguirem participar. Então, mesmo quem não sabia ler e escrever, por todo mundo estar conversando, questionando, lembrando o que a gente trouxe para eles na parte teórica, todos eles conseguiram participar e todos eles conseguiram acertar todos os pares. Eles não erraram nenhum e a gente ficou muito feliz por isso. Então, foi um jogo um pouco mais simples, mas com uma parte mais de conteúdo que a gente conseguiu avaliar se eles conseguiram aprender ou não. E na produção coletiva de desenhos, os idosos, eles representaram que eles aprenderam da parte teórica que a gente fez,
Então, foram entregues esses papéis em formatos de hexágonos, né, representando como se fossem os favos das abelhas ali, os alvéolos. Então, o que, que a gente conseguiu observar? Tinha a parte da colmeia, tinha a abelha, flores, bastante abelhas com as flores aqui, mel escrito, a abelha faz polinização, que foi um termo que a gente trouxe para eles, que alguns não conheciam a palavra polinização e não sabiam muito o que significava em si. Aqui o produto, que é o mel também, escritos, né? Eu gosto de mel, de abelha, para passar no pão, também para comer in natura. Então, a gente conseguiu observar as estruturinhas das abelhas, a abelha rainha e o zangão. Conseguimos observar a diferenciação que eles fixaram também, que a abelha rainha ela é maior e ela tem o ferrão, e o zangão, como podemos observar, ele é menor e ele não tem o ferrão, então isso está certo. Então, nós conseguimos observar que eles conseguiram fixar as informações que a gente passou pelos desenhos e pelo jogo da memória. E foi uma parte muito interessante, porque além deles estarem desenhando, eles estavam conversando bastante e sempre trocando muitas informações. E se a gente escutava que foi alguma informaçãozinha que né, não captou muito bem, nós reforçávamos. Então, foi uma parte muito legal de fazer ali com eles, eles gostaram bastante. E eu só saturei um pouco a imagem porque eles escrevem bem fraquinho, então para a gente conseguir observar. Então, essa proposta se fundamenta nos princípios de aprendizagem significativa de Ausubel, da pedagogia lúdica, da metodologia ativa e da andragogia de Knowles e do construtivismo de Piaget e Vygotsky, onde a gente valoriza a experiência de vida, a construção ativa do conhecimento, a participação efetiva do sujeito, para aí sim ter uma aprendizagem final. Então, o que a gente conseguiu entender sobre todo esse trabalho? Que teve muita aceitação e participação ativa dos idosos. Eles gostaram muito da aula, gostaram muito de toda a atividade que a gente fez com eles. Eles falaram que foi a primeira vez que eles tiveram um contato de aula, né, teórica, assim, com bastante slides, com recursos multimídias mesmo. Então, foi a primeira vez que eles saíram, né, de uma sala que antigamente eles só tinham o ensino tradicional, então era carteira e lousa, não tinha todos esses recursos que nós temos hoje em dia, e falaram que realmente o uso de imagens, esquemas, a linguagem adaptada facilitou muito o entendimento, e a gente conseguiu observar nas atividades que demos para eles, que foi do jogo da memória e dos desenhos. Então, no jogo da memória, os indivíduos eles estavam conversando muito entre si, relembrando tudo que foi ensinado e acertando os pares. Na confecção dos desenhos, a gente observou as abelhas, mel, árvores e frases relacionadas ao que foi aprendido. Então, o que a gente entende? Que o uso de recursos multimídia, atividades lúdicas e linguagem adaptada favoreceram a aprendizagem significativa dos idosos, desmistificando os mitos urbanos e auxiliando para a compreensão de conceitos científicos corretos. Então, esse trabalho ele evidencia que esse tipo de metodologia inclusiva e participativa tem potencial para superar barreiras cognitivas, promovendo a interação social e uma nova perspectiva sobre determinados assuntos, independentemente da idade. Então, esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Muito obrigada.